Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer a palpação dos músculos do assoalho pélvico. Então, inicialmente, a paciente precisa assinar um termo de consentimento livre esclarecido. Nesse termo, nós explicamos detalhadamente como será o exame de avaliação do assoalho pélvico. A paciente vai ler o termo, ela vai tirar as dúvidas e só depois de assinar é que a gente inicia o teste. Então, vamos lá. Aqui, olhar o modelinho, pra gente entender. Muito bem. Então, pra gente fazer a avaliação do assoalho pélvico, a palpação, a gente precisa imaginar um relógio aqui na região genital. Então, esse relógio, nós temos as principais marcações dele, né? O número 12, aqui no clitóris, 6 no esfíncter anal, 3 e 9 nas tuberosidades isquiáticas. Uma vez que a gente marcou aí no nosso imaginário esses números principais do relógio, aí a gente consegue se localizar, né? Com o número 1 e 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11, certo? Então, toda a palpação vai ser aí com base nesse relógio, tá certo? Então, acho que assim vai ficar melhor pra eu mostrar pra vocês. Muito bem. A palpação, ela é feita com a polpa do dedo, tá? Polpa, não com a ponta do dedo, certo? Polpa do dedo. E a pressão tem que ser suficiente pra gente enxergar a pontinha do nosso dedo branca. Então, sem a luva, a gente faz uma pressão que a gente enxergue que a pontinha do dedo ficou branca. É essa pressão aí ideal pra gente fazer na paciente, certo? Então, primeira coisa, termo de consentimento livre esclarecido. A paciente, então, vai deitar em decúbito dorsal, com flexão de joelhos e quadris, os pés apoiados sobre a mesa. E os pés na largura aí, na distância aí da largura do quadril. Nós vamos mostrar para a paciente a pressão que a gente vai fazer, né? Então, na coxa, a gente pressiona, fala, olha, eu vou pressionar o assoalho pélvico com essa força aqui, ok? Muito bem. Então, uma vez posicionada, termo assinado, viu qual é a pressão, nós vamos começar a avaliação pelos músculos superficiais do períneo. O músculo superficial do períneo, o primeiro que a gente vai avaliar é o isquio cavernoso. O isquio cavernoso, ele é um músculo que ele fica aqui, ó, nessas laterais aqui do assoalho pélvico, né? Como se fosse do 12 até o 3 e o 9, tá? Nessa direção aqui. Os músculos isquiocavernosos, eles devem ser palpados sobre o lábio maior, os lábios maiores, tá bom? Então, nós vamos palpar essa região aqui, ó, do número 1, do número 2, certo? Também vamos palpar a região aqui, ó, do 11 e do 10, ok? Toda vez que a paciente sentir dor ou qualquer outra sensação, ela precisa comunicar pra gente fazer o registro das queixas, né? Do resultado aí do exame. Então, qualquer coisa que ela sentir, ela deve falar. Então, se for dor forte ou leve, ela vai graduar de 0 a 10, né? 0, dor nenhuma, 10, dor insuportável. Ela também vai falar pra gente que dor ela sentiu. Facada, pontada, dormência, formigamento. E ela também vai falar se ela sentiu alguma dor referida. Porque no caso de ponto gatilho, quando a gente palpa o ponto gatilho, a pessoa pode sentir uma dor em uma outra região. Então, ela também vai falar pra gente onde é que sentiu a dor quando a gente palpou aí eventualmente um ponto gatilho, certo? Muito bem, então, esses aqui são os isquiocavernosos, certo? Depois dos isquiocavernosos, nós vamos palpar o bulbo esponjoso. O bulbo esponjoso fica em volta do introito vaginal, né? Então, aqui, ó, nós vamos palpar toda essa região aqui, ó, em torno do introito vaginal. Que é a região do bulbo esponjoso, certo? Depois do bulbo esponjoso, nós vamos palpar os
os transversos superficiais do períneo, que ficam aqui dessa região do 9 até o corpo perineal e do 3 até o corpo perineal, certo? Então, para palpar aí o transverso superficial do períneo, a gente pode partir aqui da tuberosidade esquiática e palpando até aqui o corpo perineal. E o outro lado também, né? Da tuberosidade esquiática até o corpo perineal. Muito bem. Então, essa aí foi a avaliação dos músculos superficiais do assoalho pélvico. Agora, nós vamos partir para a musculatura mais profunda do assoalho pélvico. Para palpar essa musculatura, nós vamos introduzir o dedo indicador na vagina entre a articulação interfalangiana distal e aqui a média, tá bom? Porque a profundidade de palpação desses músculos é de 2 a 4 centímetros. 2 a 4 centímetros é um pouquinho, 4 centímetros é um pouquinho antes da nossa interfalangiana medial, tá? Então, olha lá como a gente vai fazer, né? Então, a gente começa a palpação aí ou por 12 ou por 6 horas, tá? Eu vou começar por 12 horas, tá? Então, nós normalmente, né, introduzimos o dedo assim de lado, que é mais fácil, né? Pela abertura vaginal, e daí a gente vira o dedo aqui, ó, a polpa do dedo pra cima, tá bom? Certo? E daí a gente virou pra cima. Muito bem. Às 12 horas, a gente tá palpando aqui, ó, a região da uretra, a região periuretral aqui, ó, em torno da uretra, tá? A gente tá palpando também a bexiga e a sínfise púbica, ok? Muito bem. Então, qualquer dor e tensão que a paciente sinta, a palpação aqui do 12 está relacionada à uretra, a região periuretral, sínfise púbica ou bexiga, ok? Muito bem. Quando a gente quer palpar o quando a gente for palpar o pubo retal, o músculo pubo retal, que sai aqui do pubis e vai lá, né, dá a volta no reto, então ele sai aqui do pubis, dá a volta no reto e volta, tá? Então, quando a gente for palpar o pubo retal aqui em cima, então, a gente vai palpar na região aqui periuretral, tá? Então, ou em 1 hora, ó, em 1 hora, ou em 11 horas, tá bom? Então, ó, 12 horas é aqui retinho, certo? Aqui, 1 hora e aqui, 11 horas, tá bom? Então, o pubo retal nós palpamos em 1 ou 11 horas, certo? O pubo retal, ele pode ter um ponto gatilho. No caso de ponto gatilho, a paciente vai reclamar de dor na região suprapúbica, aqui na região acima do pubis, na bexiga, ou ela pode referir sintomas de urgência urinária quando a gente palpar essa região aqui, tá bom? Do pubo retal, 1 e 11 horas. Muito bem, agora nós vamos palpar o músculo obturador interno. O músculo obturador interno, ele é um músculo rotador externo do quadril, né? Então, o músculo obturador interno, ele fica entre 9 e 10 horas, 9 e 10 horas, tá? Ou entre... desculpa, 9 e 10 horas, né? Aqui, ó. 9 e 10 horas, certo? Ou entre 3 e 2 horas, tá? Aqui, ó. 3 e 2 horas, ou entre 9 e 10 horas. Muito bem, então, agora nós estamos palpando o obturador interno. Ele fica aqui, ó, nessa região, aqui, ó, internamente, tá? 2 a 4 centímetros lá dentro. Quando vocês palparem o obturador interno, aqui, ó, tô aqui, ó, entre 3 e 2 horas, tá? Eu vou pedir pra minha paciente empurrar o joelho contra a minha mão,
fazendo uma força de abdução e rotação externa. Quando ela fizer essa força, eu vou sentir o obturador interno subir aqui embaixo do meu dedo, né? Eu vou sentir ele contraindo aqui abaixo do meu dedo, certo? Então, aí eu tô na posição certinha, né? Entre 2 e 3 horas, e eu peço para a paciente fazer essa força para eu sentir o músculo contrair embaixo do meu dedo. Muito bem. Quando existir ponto gatilho no obturador interno, a paciente pode referir dor no reto, vulva, uretra, vagina ou no terço médio posterior da coxa, certo? Muito bem. Vamos seguir agora para as palpações das 6 horas, aqui da parte de baixo do relógio, tá bom? Então, quando nós palpamos às 6 horas, nós estamos palpando a região do esfíncter anal e do reto, tá? Então, agora a polpa do dedo está para baixo, tá? A gente tá com o dedo virado para baixo e a gente tá palpando o esfíncter anal e o reto, ok? É muito comum nós sentirmos um arredondamento firme embaixo do nosso dedo, aqui em 6 horas. Esse arredondamento firme, se ele for indolor, é simplesmente fezes no canal retal. Agora, se ele for dolorido, aí pode ser uma tensão do esfíncter anal, ok? Então, se a paciente sentir dor, se ela sentir desconforto a essa palpação, ou ela sentir também uma urgência de flatos ou fezes, pode ser uma tensão, né? Uma hiperatividade aí do esfíncter anal. Muito bem. Agora, nós vamos palpar o músculo coccígeo. O músculo coccígeo, ele não tá exatamente localizado no relógio, tá? O que nós precisamos fazer é encontrar aqui a palpação do reto, nós precisamos aprofundar um pouquinho até achar o cóccix. Quando a gente encontrar o cóccix, nós vamos palpar na lateral do cóccix, em direção à espinha isquiática, né? Dos dois lados, e nós vamos palpar, então, o músculo coccígeo, tá? Então, o músculo coccígeo, ele não está relacionado diretamente aqui ao relógio, mas às 6 horas, palpando o reto, nós vamos procurar o cóccix e palpar ali nas laterais o músculo coccígeo. O músculo coccígeo, quando ele tem um ponto gatilho, a paciente pode relatar dor no cóccix, no glúteo ou na região lombar baixa. O último músculo que a gente vai avaliar é o levantador do ânus. O levantador do ânus, ele fica nessa região inferior aqui, entre 5 e 7 horas, tá bom? Então, nessa região inferior aqui, ó, para esse lado, 5 horas, e para esse outro lado aqui, ó, 7 horas, tá? Então, quando nós palpamos o levantador do ânus, às 5 e às 7 horas, a paciente pode referir também um ponto gatilho, né? Com dor na região da vagina, vulva, bexiga, períneo, no glúteo ou no reto. Muito bem. Então, essa aqui é a palpação dos músculos do assoalho pélvico, superficiais e profundos.